Perfeito. Ravel Lira. Escutar dói bastante. Não é fácil. Escutar os outros nos faz esquecer as nossas dores, ou vê-las menor do que são. Seria algo positivo ou negativo? Boa, a gente tem que aprender a escutar, nossa amiga Ravena. E quando eu digo escutar, é diferente da gente estar, por exemplo, numa conversa de barzinho, que muitos acham que é terapêutico, né? Então, assim, conversa de barzinho é bom, é bacana e tudo mais, mas não é terapêutico. Se engana quem acha que é. Porque uma escuta, realmente, é aquela questão, é o se fechar e eu escutar realmente o próximo. Não é aquela pessoa me contar algo e antes daquela pessoa terminar de falar, eu já estou com a resposta pronta para dar. E aquela pessoa vai entender qualquer coisa, menos que você escutou. Porque na hora que você escutou, você já aconselhou, você já disse que o caminho certo é esse ou é aquele. Então, quando a gente escuta realmente, a gente escuta para poder ter essa compreensão, né, da onde o outro quer chegar, o que é que o outro está falando realmente, mas que é muito bom, tanto para um quanto para o outro. E por que a gente tem tanto medo do silêncio? Boa, assim é a nossa cultura, né? Vem mais uma vez a questão do externo, a gente aqui mora no Ocidente, né? No Oriente, por exemplo, né? O Uhum. silêncio predomina, né? A cultura, né? As práticas como yoga, por exemplo, e tantas outras situações se preza muito pelo silêncio. No Oriente tem essa questão. Aqui no Ocidente, né, como diz na minha região, cabeça vazia, oficina do Satanás. O pessoal Aqui porque também é a gente assim. não pode ficar assim, né, em silêncio, a gente tem que estar pensando algo, fazendo algo, trabalhando. Então, a nossa cultura ocidental aqui é justamente essa, a gente não pode parar para pensar, a gente não pode fazer silêncio. E o silêncio, né, muitas das vezes, é obrigado. A gente só faz silêncio, por exemplo, quando chega num tribunal, você é obrigado a fazer silêncio. Senão, a gente estaria fazendo barulho novamente. Então, assim, em certo momento, uma celebração, um ritual religioso, então há um momento de silêncio, as pessoas têm que fazer silêncio. Mas, tirando isso, as pessoas não param para fazer silêncio. Porque começam a perceber a si próprio. Começa a perceber seus medos, seus sonhos, suas vontades, suas frustrações. E ao invés de elaborar isso, eu prefiro pegar meu telefone e rapidamente, sempre vai ter alguma coisa para me ver, sempre vai ter algo para me entreter, e eu paro, mas eu não sei parar para ficar comigo mesmo. Tem pessoas que só param realmente na hora que vai dormir, que não aguenta mais, que já está cochilando, aí é a hora que para um pouquinho. Então é importante a gente cultivar o silêncio, entender o nosso silêncio, e assim, e o quanto é importante, né? Freud diz que a mente é um ensaio da ação. Então a gente tem que ensaiar muito na mente, tem que fazer silêncio, tem que pensar, para na hora de agir a gente agir um pouco mais coerente. Ô, Messias, como fazer assim, então, as pessoas escutar mais e a gente tem alguma perspectiva de mudança em relação a isso para o futuro? Dá para a gente projetar alguma coisa? Não sei. Sim, perspectiva de mudança não tem porque as pessoas não escutam, né? E por várias e várias situações, né? Estrutural na nossa sociedade. Então, assim, até pela nossa estrutura, a gente não tem como saber escutar. Chegou um determinado momento da nossa infância que a gente parou de escutar e começou a agir, começou a estudar, começou a fazer, e a gente não dá esse direito de escuta. Em alguns lugares, em algumas instituições, como eu falei, no nosso país, é obrigado a fazer o silêncio. Então, as pessoas fazem esse silêncio. Mas a maioria dos lugares, as pessoas não vão estar abertas ao silêncio. Então, tem que plantar, tem que cultivar essa cultura do escutar, que nos falta. Muito antigamente, não tão antigamente assim, as pessoas tinham costume aqui na minha região, por exemplo, e o pessoal de algumas regiões do país, de escutar muito rádio. As pessoas ligadas no rádio. Até hoje a minha mãe e muitas pessoas da minha região escutam muito. Então são pessoas que estão muito ligadas no que está passando, estão sempre escutando. Mas de um tempo para cá ninguém mais quer escutar. As pessoas querem falar, as pessoas querem fazer, querem ter uma aceitação do outro, e não há, né, previsão de mudança, a não ser que se cultive isso. E se cultiva como? Se cultiva em nossos lares, em nossas casas, a gente começando escutando a quem está do nosso lado,
que muitas das vezes a gente só percebe quando nós não tem mais a pessoa para poder falar. Então, a gente, quando não tem mais, aí é a hora que a gente percebe o quanto era importante eu ter escutado mais aquela pessoa, eu ter aberto diálogos com aquela pessoa, e muitas das vezes a gente foge da nossa realidade e adora mais o externo. O que vem de fora é mais importante daquilo que tem dentro de mim, daquilo que está ao meu redor. Então, é importante que a gente se atente, né? Que tem que plantar essa semente em cada um de nós. Porque se for partido político, partido de inúmeras instituições ou líderes do nosso país, eles não estão nem aí para a gente escutar, não, porque sempre nós somos, né, uma ferramenta, ou melhor, uma peça na engrenagem do sistema. Então, a gente tem que saber, né, a importância de se escutar, porque senão até quando a gente vai estar levando chicotada do sistema? E hoje a chicotada talvez não é mais no nosso lombo, né, na nossa mente. Então, a sociedade, como a gente mencionou mais cedo, ela está adoecida. Há muito tempo que falta essa escuta, as pessoas perderam essa estima, essa autoestima em si, estão depositando tudo nos seus políticos, estão depositando tudo, né, transferindo essa responsabilidade para o outro, né, porque de uma forma para eles é vantagem. Porque na hora eu levanto uma bandeira, eu faço um auê, eu tomo um partido, e depois, né, fica a critério daquela pessoa. Se ele fizer, beleza, se não fizer, eu não vou poder fazer mais nada. Então, enquanto a gente ficar, né, dependendo dessa República de Aranhas, né, de Machado de Assis, eu recomendo para quem quiser ler, cada vez mais atual com o nosso cenário nacional. Enquanto não mudar essa República de Aranhas, que estão sempre dando um jeitinho de costurar o saco, então sempre vai ficar do mesmo jeito. Então, a gente não pode esperar que essa mudança venha de cima para baixo, de fora para dentro. Essa mudança só vai acontecer se for de dentro para fora. E é a partir de cada um. Nossa, perfeito. Ô Messias, você acha, assim, na sua percepção, então, aí uma curiosidade aí, você acha que eu e o Edgar, nós aqui do podcast Dualidade de Ideias, estamos aplicando a escuta territorial? Sim, importantíssimo. O programa de vocês, igual o Papo Subjetivo, daqui a pouco eu vou falar deles, é um programa de escuta territorial. Vocês aqui estão criando um acervo fantástico. Eu estava observando que vocês têm profissionais de diversas partes do país, espalhados nos mais vários segmentos. É uma escuta territorial abrangente. E daqui a um tempo você vai entender como é que o Estado doador de determinada região age, qual é o nicho dele. Vocês conversaram pessoalmente esses dias aí com a menina gastronômica. Esqueci, me falhou a memória o nome dela agora. Fantástica, né? Júlia, justamente. Né? E os vídeos dela é uma experiência gastronômica, né? Você vê, importantíssimo. Então, assim, vocês criam esse acervo, que é territorial, de uma determinada faixa etária do seu público-alvo que frequenta, que são seus convidados. Eles falam sobre determinados assuntos, já teve vários recorrentes da mesma profissões, né, do mesmo segmento, falando sobre assuntos, então vocês têm outros pontos de vista. Então, assim, é importantíssimo, não deixa de ser uma escuta territorial e tem que ser levado a sério, porque também não deixa de ser utilidade pública. Pessoas trazerem informação de qualidade num tempo de fake news, onde o quanto é importante a gente ter momentos como esse, ter programas que prezem por uma boa informação.